Oi, gente, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja conosco, tá? Aqui tá um climinha bem gostoso, porque tá chovendo lá fora. Então tá aquele climinha tranquilo, não tá nem quente nem frio. Então, assim, tá excelente pra gente gravar um vídeo aqui, tá? Eu espero que todos vocês estejam bem. Claro que a paz do Senhor, né, reina sobre nós, que é muito bom a gente estar bem conosco mesmo e sentir essa paz, né, essa alegria dentro do coração da gente. Hoje eu tô gravando esse vídeo porque eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência do meu espírito, né, sair do meu corpo ou a minha alma. Tem coisas que eu não vou saber explicar muito bem não, mas quem, como se diz, os entendedores entenderão. Eu nunca imaginei não. Eu já vi relatos, mas eu nunca tinha passado por isso, né? Já vi em vídeo no YouTube, algumas pessoas contando, mas a minha mente só procriava assim, né? Só imaginava, mas eu nunca imaginei passar, viver isso. No meu vídeo anterior, eu falo um pouquinho sobre o meu companheiro, né? Que eu conheci, que ele é cristão e tal. E ele me falou sobre essas experiências dele. E quando ele falou da experiência dele sair do corpo, né, vivenciar no mundo espiritual, eu achei isso um pouco muito louco assim. Então, assim, como? Como que isso acontece? Como? Eu queria sim saber vivenciar isso, mas eu não sabia como, né? Não sabia como. Mas eu achei aquilo tudo muito curioso. Eu queria fazer aquilo. Aí ele me contou várias histórias dele, vários relatos, eu achei muito interessante e fiquei muito pensativa em relação a isso, né? Como que seria? Como é do outro lado? A gente vê coisas, a gente fica com medo, porque ele me falou sobre experiências muito profundas, sobre relatos assim, muito interessante, muito bacana. E eu fiquei muito curiosa em relação a isso, beleza. Então, conversa vai, conversa vem, ele foi e me falou, né? Como a gente conversou muito sobre isso, coisas espirituais, eu já passei por várias coisas que eu falei para ele também. Então ele me falou o seguinte, ele falou, olha, você deve conseguir fazer isso também. Aí eu achei tudo muito curioso, sabe? E eu fiquei pensando, será? Será que eu consigo mesmo? Beleza. Isso tudo, essas conversas todas, foi antes de eu ver ele pessoalmente, de eu conhecer ele pessoalmente. E eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito dessa parte do mundo espiritual, sabe? Eu tenho vários relatos que eu vou gravar vídeo aqui, vou postar pra vocês, em relação a isso, que é muito bacana, não só a mim, como as minhas irmãs também. Então é muito bacana, né? É muito interessante, é muito curioso, né? Esse lado espiritual. Teve um dia, foi a minha primeira experiência. Às vezes, eu já vivenciei isso, mas eu não sabia, pra mim era um sonho. Mas beleza. Teve um dia que eu e ele estávamos conversando. Normal. Eu percebi isso umas 3 vezes, tá, gente? Eu e ele estavam conversando na noite e tal. Aí já tinha beirado ali meia-noite. Do nada, a gente conversando, eu não sei por qual motivo, eu conversava muito com ele, assim, me dava muito sono. Do nada, eu apaguei. Apaguei, tal, ficou tudo escuro, apaguei. Aí eu me vi me levantando no meu quarto mesmo. Eu fui, levantei e eu lembro que o meu filho caçula, ele estava na sala assistindo alguma coisa no YouTube e ele estava fazendo alguns barulhos, né, tipo, interagindo ali com o vídeo e tal. Aí eu levantei e eu escutava todo esse barulho que ele estava fazendo na sala, né, que o meu quarto é bem próximo à sala, então eu escutava todo esse barulho. Então eu levantei e tentei acender a luz, eu falei, uai, a luz não acende. E estava tudo muito real. Porém, no mundo espiritual, é o seu quarto, porém é uma imagem, um cenário diferente do real, né? Você não vê assim tudo muito nítido, não. Então você vê uma imagem meio que dimensional, assim, não sei se vocês conseguem entender. Aí eu levantei, tentei acender a luz e não consegui acender a luz. Aí eu fui no corredor e fui até a sala. Eu olhei para o meu filho, eu não via ele nitidamente, né? Mas eu sabia que ele estava ali, eu escutava ele conversando.
Aí eu fui e falei com ele, Pedro, você tá me vendo, Pedro? Pedro, eu conversei com ele. E ele não respondia, ele continuava do mesmo jeito que ele tava. Eu falei, Pedro. Aí eu retornei. Quando eu retornei, aí eu já encontrei com meu filho Davi no corredor. Esse meu filho Davi, ele já veio conversando alguma coisa comigo que eu não me lembro no momento. Conversou alguma coisa ali comigo. E eu falava, não, eu precisava fazer alguma coisa. Eu não sabia o que, mas eu sei que eu precisava. Não, eu preciso ir ali e tal, resolver. E ele falando comigo o tempo todo. Foi quando eu subi por uma escada normal, quando você põe aquela escada tipo de madeira e sobe. Então eu subi por essa escada e ele subindo atrás de mim. E ele falava comigo o tempo todo, mãe, não faz isso, mãe, tá errado. E eu, tipo, isolando, sabe? Eu ignorando o que ele tava falando. Não, calma, para. Aí de cima de onde que eu estava, que era de cima da laje da minha casa mesmo, eu avistei um quarto. Eu avistei um quarto escuro e tinha uma cama, né? E tinha uma mulher deitada nessa cama. Era uma mulher que parecia ser de meia idade, sabe? Tinha essa mulher. E eu sabia que ali no escuro tinha uma entidade, algum espírito do mal ali, que estava segurando essa mulher. Eu sentia a presença. Foi aí que eu comecei uma oração fortíssima. E dentro dessa oração que eu clamava, eu sentia a energia saindo de mim. Então eu estendi a mão e comecei a clamar. E eu comecei a falar com ela: perdoa, perdoa, libere o perdão e vai para os braços do Pai. Libere o perdão e vai para os braços do Pai. Neste momento, aquele espírito que estava ali perto da cama, ele saiu. Ele saiu e eu continuei falando: libera o perdão em nome de Jesus. E eu falava numa voz autoritária, meio que gritando também. E sentia que estava saindo uma energia. Foi quando eu percebi que ela era como se ela estivesse em coma. Aí ela perdoou, aí eu vi que o espírito dela foi. Se foi algo que aconteceu no espiritual, eu ajudei alguém, eu não sei. Eu só sei que ali eu percebi que a minha missão foi cumprida. Eu fui lá, eu ajudei ela, a minha missão foi cumprida e ela subiu. Foi muito. A energia foi muito gostosa. Foi muito bom ajudar alguém. Eu não sabia, mas eu estava ajudando alguém. Aí eu peguei e fui voltando com meu filho. Fui voltando, aí eu me vi descendo a escada, eu fui, despertei. Sabe quando você abre o olho de uma vez? E você não abre aquele olho sonolento, mas você abre o olho, parecendo assim, seu espírito voltou pro corpo. Aí eu fui, já comecei a chamar meu companheiro, né, que a gente tava conversando no WhatsApp. Falei, amor, eu tive, sei lá, eu tive um sonho. Aí ele, pera, já começou. Aí eu falei, não, tal, contei pra ele falou, realmente aconteceu, seu espírito saiu do seu corpo mesmo. O que o Davi falava com você e tal? Eu fui explicando, porque ele tem muita experiência sobre isso. Pra mim é tudo novo, não sei, sabe? E eu fiquei com aquilo na cabeça, refletindo na minha cabeça. Aí eu lembro que eu levantei e fui no quarto do meu filho, do Davi. Ele também tinha acabado de acordar. Aí eu só perguntei pra ele, você sonhou comigo? Alguma coisa assim? Ele falou assim que não. Não sei com você não. Mas até aí tudo bem. Essa experiência foi muito boa, sabe? Eu tive uma sensação muito boa dessa experiência. Fiquei com ela na cabeça, sabe? Eu falei, como? Mas assim, quando o espírito sai do corpo, assim, eu não sou medrosa, mas ao mesmo tempo eu sou medrosa. Porque a gente nunca sabe o que espera do outro lado, o que você vai ver. Então, e a imagem, ela não, por ser à noite, é uma coisa mais tenebrosa, assim, é uma coisa mais misteriosa e tal. Então foi o que me deixou mais assim, um pouco assim com medo, mas correu tudo bem, graças a Deus. Eu vi, percebi ser uma entidade, mas foi mais uma percepção, eu não vi claramente, não. Mas foi uma percepção, então eu pude perceber que estava ali, mas eu ajudei alguém, não sei quem, mas eu ajudei. Isso foi muito bom, a experiência foi muito boa. Aí, a segunda vez, a segunda vez foi muito interessante, porque foi muito intencional. Dessa primeira vez, eu não tive muita percepção, não. Eu fiquei com aquilo na cabeça, será que eu dormi? Apesar que foi tudo muito real, eu fiquei com isso, será que eu dormi? Nessa segunda vez, não. Nessa segunda vez,
Foi um dia da semana. Estava eu e meu filho Pedro somente em casa. Estava tudo muito tranquilo, muito tranquilo. Aí eu lembro que eu levantei, o Pedro estava dormindo e tal. Aí eu tranquei a porta que meu filho foi trabalhar, minha filha também. Aí eu peguei e voltei, deitei na cama. Deitei, assim, de barriga para cima. E comecei a pensar sobre isso. A pensar, eu fechei meus olhos. E eu fechei meus olhos e concentrei aqui assim, mais ou menos. Eu fiquei com o olho aqui assim, ó. Sabe, eu não deitei com aquela sensação para dormir. Eu deitei e virei meus olhos para baixo e fiquei com eles aqui, ó, entre essa entrada aqui na parte de baixo. Aí eu peguei e nesse momento eu eu senti meu corpo paralisar. Aí eu achei que fosse aquela paralisia do sono. Aí eu senti meu corpo paralisar e eu comecei a, sabe, a querer mexer e eu não conseguia. Aí minha mente mexe, mexe, mexe e eu não conseguia mexer. Aí do nada eu saí do corpo. Saí. Aí eu levantei. Aí eu levantei e. Levantei e literalmente eu vi uma sombra passando assim no alto. Eu vi o meu corredor. E aquela imagem interdimensional, sabe? Aquela coisa estranha, aquela imagem estranha, mas era exatamente a minha casa. Porém, aquela imagem assim, sabe? Dimensional, aquela coisa. Aí eu fui no quarto, aí eu lembro que eu levantei, aí a minha casa é assim. Quando eu saio do meu quarto, eu entro no corredor. As portas sempre estão aqui pro lado direito, né? Indo pra cozinha pro nosso lado direito. Então eu vi que tinha duas portas abertas na parede do corredor, né? O lado de lá é a casa do meu pai. Então eu vi que tinha essas duas portas abertas. Eu achei que estranho. Aí, mesmo assim, eu fui no corredor, eu fui lá no quarto do meu filho e vi que ele estava enrolado na coberta. Aí eu fui, voltei. No que eu voltei, a roupa que eu estava deitada para dormir era a roupa que eu estava vestida. Aí eu peguei e voltei. Aí eu escutei uma risada de um homem vindo de uma das portas que vinha de lá. Era uma risada contínua de deboche. Então eu fiquei com medo, porque eu não sabia o que que era, mas eu não fui até lá e também só fiquei com medo e comecei a repreender. Quando eu repreendi em nome de Jesus, ele continuou rindo. Parecia que eu não tinha falado nada. Foi quando eu agachei e comecei a meio que invocar os anjos do Senhor, anjos de guerra mesmo. Falei, invoca agora os anjos do Senhor. Aí eu ajoelhei, porque eu fiquei com muito medo, eu não sabia o que que era. E foi nesse momento eu senti algo girando ao meu redor e eu abri os olhos, eu despertei. Aí eu também passei essas informações, né, para o meu companheiro, ele ficou me perguntando, fazendo várias perguntas e tal, para poder entender o que que aconteceu, e eu passei para ele e fiquei curiosa, essa risada era de quem? Quem que estava rindo? Por quê? E realmente eu não entendi, né? Realmente assim, eu não consegui entender. Mas foram duas experiências assim que realmente eu saí do corpo. A terceira experiência foi assim, meio que maluca, assim. Foi uma coisa meio assim estranha. Eu não sei decifrar ainda o que que aconteceu. Sempre antes de dormir, eu pego os meus filhos, a gente faz uma oração na sala ou no quarto deles, né? Uma oração de agradecimento, de proteção, pra gente ter uma boa noite de sono, de paz, né? Então eu reúno, depois a gente ora o Pai Nosso. Como eu oro, aí depois todo mundo ora o Pai Nosso, aí cada um vai pro seu quarto. Nesse dia, a minha filha inventou de dormir na sala. Eu vou dormir aqui na sala, beleza, não tinha problema nenhum. Daí eu vim pro quarto, né? Aí eu deitei aqui no quarto, deitei mais o meu caçula, né? O Pedro veio deitar comigo e nós ficamos aqui. Aí, do nada também eu apaguei assim, escureceu, apaguei. Aí minha filha apareceu, ela veio da sala, eu sabia que ela tinha vindo da sala, apareceu na porta do meu quarto e falou comigo, mãe, tem alguma coisa na janela da sala, tem alguma coisa na janela da sala.
eu fui levantei de uma vez, né? Eu tava deitada, eu me vi levantando, eu vi o Pedro deitado na cama. Aí aquilo ali eu já senti que não era coisa boa. Então meu coração começou a acelerar. E era coisa, não coisa boa, e era presença muito forte. Então meu coração começou a acelerar. Então eu cheguei da janela, comecei a respirar. Falei, agora eu vou lá. Aí, quando eu falei, agora eu vou lá, eu fui despertei. Eu despertei. Só que na hora que eu despertei, eu não despertei. Aquele medo que eu tava do mundo espiritual, eu não despertei com esse medo. Mas eu acordei assim desconfiada. Aí eu peguei, fui na sala, vi minha filha dormindo, fui lá no outro quarto, meu filho dormindo, fui na cozinha beber uma água e fiquei com aquele trem, a janela da sala, janela da sala. Eu fui na janela da sala. Quando eu chego da janela da sala, isso era madrugada de quarta-feira de cinza, tá? Teve a terça-feira do carnaval, então de terça para quarta era mais ou menos umas 2 horas da manhã. Eu cheguei da janela. Quando eu cheguei da janela e olho para lá, eu vi o meu sobrinho lá, agachado assim. Não sei o que estava acontecendo, não sei. Ele falou que tava pegando um ar. Mas eu achei tudo muito estranho, sabe? A questão de. Tava na janela da sala. A minha mãe lá na janela da sala. E eu nunca vi ele ali. Foi a primeira vez que eu cheguei assim e vi. Aí eu mexi com ele e tal, mas eu fiquei com isso na cabeça de alguma forma. Eu fiquei com isso na cabeça. Fiquei cucada com isso, sabe? A questão de, tá lá na sala, vai lá dar uma olhadinha na sala, na janela da sala. Você tá entendendo? Porque foi muito específico, na janela da sala. Então eu cheguei na janela, meio que assim, receosa, olhei o quintal, beleza, mas quando eu olhei para lá e avistei ele, aí a gente já tinha um alerta, mas eu também não sei que procedência, o que estava acontecendo, né? Mas realmente essa experiência ela acontece, eu acredito que não é com todo mundo. Eu acho que a gente que tem essa sensibilidade ao mundo espiritual, a gente que tem essa sensibilidade, acaba que tem essa facilidade de conseguir, sabe? Depois desse dia, proposital, desculpa, gente, foi uma vez, que foi que eu deitei de barriga pra cima aqui e foi proposital. As outras 2 vezes não, tá? Mas é uma experiência que eu ainda não tenho, assim, total conhecimento, eu não fui muito a fundo, né? Justamente por causa desse receio, desse medo, tá? Mas eu quero sim conhecer, eu vou vir aqui falar pra vocês toda vez que eu tiver uma experiência dessa, para a gente poder se comunicar, para a gente poder falar. Quem também já passou, fale aqui embaixo também. Eu gostaria de saber, sabe, se vocês têm essa facilidade. Mas depois disso, eu realmente, assim, proposital, eu fui uma vez, depois eu não fiz mais assim. Aí foi esses relances aí que eu expliquei para vocês. Gente, de alguma forma ou de outra, tem essa possibilidade sim. É algo muito curioso, algo muito misterioso. Realmente eu não sei como funciona. Realmente assim, eu fico meio receosa porque eu não sei como que fica, né? Eu sair do meu corpo, deixar meu corpo ali. Se é uma coisa assim, é igual um sonho. O sonho também é assim, eu já não sei dizer, né? Porque o sonho, às vezes você assim, simplesmente está sonhando. Esse não, você percebe a situação dentro do local onde você está, dentro da tua casa. Você vê que você saiu do seu corpo, você percebe tudo ao teu redor. Então é uma experiência diferente. Então eu gostaria muito de saber da sua experiência, né? Gente, desculpa pelos erros aí, porque é as minhas primeiras vezes que eu tô gravando vídeo, mas é muito bacana, tá? Eu gostaria muito de saber das histórias aí de vocês também, se vocês já passaram por isso, né? Como que foi? Pode me falar aqui embaixo, né? Ou se querem que eu conte também, pode falar também que eu conto. E vai ser muito bacana. Então, o próximo vídeo eu espero que vocês vejam também. Eu vou falar sobre a experiência do meu irmão, tá? O meu irmão que faleceu, eu tive acompanhando ele depois que eu separei, que eu vim morar aqui mais próximo do meu pai, então eu tive acompanhando ele durante essa jornada que ele esteve doente, né, indo no hospital, passando noite no hospital, arrumando carro para levar, buscar. Então eu tenho um vídeo bem bacana aí para fazer em relação aí a meu irmão, que vai ser meu próximo vídeo. Então fiquem antenados para vocês verem, porque são experiências que às vezes muitos de vocês também passaram e gostaria de falar, comentar. Então essa é a hora. Vamos aproveitar para a gente discutir sobre esse assunto,
porque eu acredito que muitos já passaram por isso também. Eu agradeço a todos, né, que estão vendo meu vídeo e eu espero vocês aí nas próximas oportunidades. Obrigada.